Brasil. Entre los estados que componen su territorio, el más extenso es Amazonas, ubicado en el corazón de la mayor selva tropical del mundo. Es el hogar de más de 4 millones de personas que en lugar de carreteras utilizan los ríos como vía para trasladarse. La vida cerca de los ríos puede ser muy difícil, pero también fascinante, especialmente para los que la experimentan por primera vez. Nuestro equipo se adentra en la realidad de las comunidades que habitan en las orillas del Río Negro para demostrar de qué manera el Estado protege sus derechos básicos y cómo ellos sostienen su modo de vida en medio de la selva. Estamos en el encuentro de aguas del Río Negro con el río Solimões, que juntos conforman el río Amazonas, el más extenso del planeta con casi 7.000 kilómetros. Entre 6 y 10 kilómetros estas aguas no se mezclan debido a la diferencia de densidad, temperatura y velocidad. Este fenómeno es uno de los atractivos turísticos de Manaus, un lugar de paisajes entrecortados por el mayor bosque tropical del planeta, la Amazonía. Aquí la vida es bastante agitada, el comercio local intenso y la constante ida y venida de personas en el puerto, ya que los ríos son las principales vías para el traslado. Sin embargo, la orilla opuesta del río revela una vida muy distinta. Mientras más nos acercamos a la selva, más surgen las dificultades de quienes construyeron sus hogares próximos a la floresta. Además de los pueblos indígenas, otros grupos étnicos fueron instalándose en la ribera del Río Negro, construyendo sus casas sobre pilotes. Son vulnerables a las condiciones climáticas. Cuando llueve mucho, no pueden salir en sus barcos. Cuando hay sequía, deben caminar largas distancias. Entonces, ¿cómo ofrecer asistencia médica en estas zonas remotas con estas condiciones tan adversas? Para ver cómo funciona este servicio, subimos a bordo de un barco muy peculiar. Esta unidad básica de salud viaja cada 3 semanas durante 9 días, parando de comunidad en comunidad a partir de la capital del estado Amazonas, de Manaus. Ahora estamos a 3 horas de distancia hasta la primera comunidad palenquera, que vive en las orillas del Río Negro. Esta embarcación está equipada con consultorio odontológico, servicio de ginecología, de vacunación y un laboratorio para la toma de muestras. Todos los servicios son parte del Sistema Único de Salud, por ello, todo es gratuito. Serviço completo que a pessoa poderia encontrar numa unidade básica de saúde em terra. Sim. Ela encontra na unidade básica de Pela saúde unidade fluvial. fluvial que vem na porta da sua casa. O nosso serviço aqui ele é bem completo, né? Bem completo. E é um bom serviço. Você vê a organização desde quando a gente sai, né? A organização, quando o trato que a gente tem, o cuidado que nós temos. Lógico, precisa melhorar, precisam melhorar. Nuestra primera parada es la comunidad de Igarapé do Tatu, con 73 familias que aguardan al equipo médico. En el terreno, los agentes de salud avisan de la llegada de la unidad de salud fluvial y organizan a los pacientes según la prioridad de ser atendidos. Nós fazemos uma busca ativa, né? Aí nós temos toda uma organização, né? Que aqui nós temos um gerente, um chefe, que passa as coordenadas. Aí aqui já está tudo do jeito, quando ele chega tem que estar tudo preparado. E a comunidade também fica na expectativa da chegada do barco. expectativa da chegada do barco. Porque no final das contas é uma vez por mês. Uma vez por mês, e a gente faz com que eles procurem entender que esse atendimento é muito importante para cada um, porque nós passamos uma situação muito difícil na estiagem, né? Como a situação daqui, que nós passamos um tempo atendendo lá fora nas pedras,
porque aqui a gente não entrava. E assim mesmo a lancha nunca deixou de vir, né? Com toda a sua equipe, toda organizada. Shirley es nativa y está embarazada de 6 meses de su cuarto hijo, Dominique. De origen humilde, cuenta que el embarazo no fue planificado, pero recibirá el bebé con mucha alegría. Hoy asiste a una nueva consulta de cuidados pré-natales. Estava me contando, porque o transporte para vocês, para ir para Manaus, fica caro. Então, Fica. se não é essa UBS fluvial... A gente não tinha atendimento se não fosse, né? E aí a gente teria que se locomover daqui lá para Manaus e fora a gasolina, que é bem caro, né? Quanto que custa mais ou menos uma viagem para vocês irem e voltarem aqui para Manaus? No máximo a gente paga R$100 de gasolina, que é 5 litros de gasolina, né? Tanto de ida como de volta. Nossa, é caro mesmo. Muito caro. Aí, como pra gente se locomover daqui, fica bem complicado. E a lancha vindo para cá, não. La familia de Shirley tiene una pequeña embarcación con motor a gasolina, pero considerando que deben buscar el combustible en la ciudad y que allí su costo es casi 3 veces más alto que la media nacional, cualquier viaje a Manaus se convierte en un enorme reto. E o que a médica falou, que a doutora falou sobre teu bebê? Meu bebê tá bem, né? Só que eu preciso fazer uma ultrassom porque ele tá de pé. Aí é arriscado ser cesariana. Entendi. Aí eu vou ter que fazer uma ultrassom em Manaus, que não é aqui, é em Manaus. Aí Porque daí já é um outro tipo de serviço que a um UBS outro não tipo tem. de serviço, que aqui não tem. Mas feliz da vida, saudável. Fora isso, tá tudo bem, graças a Deus. Shirley me lleva a conocer su casa, donde vive con sus 2 hijos y su esposo. Para sostener a su familia, producen carbón vegetal y pescan. También reciben el Bolsa Familia, un subsidio mensual de cerca de $30 por niño, pagado por el gobierno federal. El Bolsa Familia es considerado una de las principales medidas de combate contra la pobreza extrema en Brasil. A pesar de ello, Shirley no esconde que pasa por dificultades. Alimento aqui é muito difícil. A gente tem dias que passa necessidade, né? E peixe também faz falta, como a gente está passando uma situação agora de peixe também, né? Não está pegando peixe. Ha empezado un pequeño huerto detrás de su casa para afrontar la ausencia de alimentos cuando hay escasez de lluvias. Con esto es posible sobrevivir. Pero lo que Shirley añora es poder dar un futuro mejor a sus hijos, sin tener que abandonar sus orígenes. Meu sonho é ter minha família sempre confortável, ter o conforto dos meus filhos, deixar eles bem todo o tempo, ver meus filhos felizes, né? Esse é meu sonho. Esse é botar meus filhos para dormir bem, porque eles ainda não estão dormindo bem, né? Por falta de que eles não têm onde dormir, do tipo colchão, cama, essas coisas, entendeu? La realidad de este hogar se repite en otras comunidades a orillas del Río Negro. Mientras más alejados están de la ciudad, más escasos son los recursos. Pero la gente no pierde la esperanza. Eu sempre falo isso para meus filhos, eu falo isso para o meu marido, é uma fase. Não precisamos ter pressa, não precisamos como é que eu posso dizer, murmurar, né? E nem ficar chorando pelos cantos. Eu não posso chorar, eu tenho que sempre seguir, porque se eu chorar, se eu parar para chorar e parar, olhar meus filhos que estão passando pela situação, eles não vão ter nada. Amazonas es el mayor estado de Brasil. Más de mitad de su población vive en la capital, Manaus, pero cerca de 37.000 personas han construido sus hogares en las orillas del río Amazonas, del río Negro y sus afluentes. Ana Mara no nació en esta comunidad ribereña, pero se casó con un nativo y ha decidido construir su vida y mantener su familia acá. En más de 20 años ha cambiado mucho. Bem tranquilo, né?
Antigamente a gente não tinha energia elétrica, depois que chegou a energia elétrica melhorou bastante, muito mesmo. Faz quantos anos que vocês estão tendo energia elétrica agora? Desde 2018. Então melhorou bastante, porque aí a gente teve condições para comprar outros eletrônicos, né, que no gerador não puxava, né? E com a energia melhorou bastante. Quando vocês usavam o gerador, era gerador a diesel combustível? A diesel, isso. Mas a gente ligava só à noite. Durante o dia nós ficávamos sem energia. Tipo, à noite eu aproveitava para ligar a bomba para encher água, para fazer as coisas, né? E fora assistir uma TV, a gente ficava com ele ligado até umas 10 horas só e pronto. En este pedazo de tierra viven apenas Ana, sus hijos y la familia de su esposo, natural de Igarapé do Tatu. Aquí no hay comercio ni ningún vecino que no sea su familiar, por lo que Ana considera que esta es su playa. Aunque lo vea como un privilegio, estar aislada también la deja totalmente vulnerable a las inclemencias del tiempo. Quando a gente vai fazer nossas compras, né? A gente sai bem cedinho, é quando tá o rio bem calmo. Mas na volta, às vezes, se tiver muito forte e não tiver condições de passar pelo banzeiro, a gente encosta na beira e fica esperando acalmar. Até acalmar a um ponto da gente poder sair daquele local que a gente parou. Para llegar al centro de la comunidad, donde hay atención sanitaria, también tienen que ir en las embarcaciones de las que disponen, pequeños barcos o lanchas. Por eso, la visita de la unidad fluvial es un acontecimiento que requiere planificación familiar. Ana reconoce la importancia del servicio, sin embargo, asegura que antes funcionaba mejor. Foi reduzido pela metade. Antigamente nós tínhamos 2 médicos, 2 dentistas, 2 enfermeiras. Hoje tem as 2 enfermeiras, mas a gente tinha mais profissionais. E aí, no caso, o atendimento ficou mais demorado agora. Até as fichas também foram reduzidas, que eram mais, né? E a partir do momento que trocaram o barco também, que era um outro barco do atendimento, era maior. Nós tínhamos 2 cadeiras para dentista com 2 profissionais, hoje em dia só é uma e só um profissional. E eu creio que só para um profissional, para fazer toda essa área, acho que fica bem puxado para ele, né? Poderia ter pelo menos 2 profissionais para ele se revezar. En esta ocasión, ella y su hijo acudieron a la consulta del odontólogo. La Unidad Básica de Salud Fluvial viaja por la noche para que en la mañana esté lista para atender a otra comunidad ribereña. Nuestra próxima parada es Bela Vista do Jaraqui, donde residen cerca de 400 personas. Por ser más populosa, aquí hay una sede local de servicios básicos de salud, así como una escuela municipal de educación primaria. Daniel es el presidente de la asociación comunitaria y asegura que sin la organización popular, nada de esto hubiera sido realidad. Então, comunidades aí que foram fundadas há 70 anos, 75 anos, começamos a mostrar e assim, demonstrar ao poder público. Nosso povo ribeirinho vive um déficit de atendimento, de políticas públicas, e ao longo dos anos a gente procurou nos unir, né, as lideranças, e começamos a fundar as associações das comunidades, né? Daniel asegura que gracias a la llegada de los servicios públicos de salud fue posible erradicar enfermedades endémicas en la comunidad, como la malaria y el dengue. E a gente tem um trabalho assim, a gente trabalha com muita esperança, né? Com muito otimismo, né? E o grande checkmate disso tudo para nós lideranças, dessa forma que a gente se organiza, são as reivindicações, a maioria delas sendo atendidas. Então isso enche de orgulho, a gente nos dá gás para a gente continuar e a gente vê sempre algo mais a alcançar. Para las urgencias sanitarias, la comunidad dispone de ambulancias.
Para el sector educativo, dispone de escolanchas, que realizan el transporte de estudiantes desde las zonas más alejadas hasta las principales instituciones locales. De camino al colegio conocimos a Cauã, de 15 años, quien hace poco dejó la capital, donde vivía con su madre, para mudarse a la casa de sus tíos y estar más cerca del río. E como é que é a vida aqui na comunidade? Ah, até que é bom, é calmo, né? Vamos pra escola. E tu gosta? Gosto. E o que tu faz, além de ir pra aula, o que tu gosta de fazer no teu tempo livre? Vai pescar? O que tu faz aqui na comunidade? É que o meu primo faz farinha, né? Aí eu vou com ele, eu gosto de trabalhar fazendo farinha aqui, eu gosto de pegar naquela massa, então... Cauã me cuenta cómo vive y trabaja antes de ir a clase. Aqui que a gente faz a farinha, a gente ceva, até ainda agora há pouco a gente tinha, antes de eu me arrumar pra ir pra escola, a gente cevou a mandioca. Ainda tô até um pouquinho fedendo, que fede mandioca. Aí, daqui que é a casa de farinha, aqui que a gente faz. En mediodía de labor, Cauã logra hacer 50 kilogramos de harina. A pesar de estar feliz con su trabajo y la tranquilidad de vivir cerca de la naturaleza, asegura que su sueño es tener una vivienda propia y hacer su vida en la capital del estado. Não, depois quando eu terminar meus estudos, quando terá 18 anos, eu vou me alistar no exército e para mandar alugar um quarto para lá, ou comprar uma casa também, né? Quando estiver bem. Aí morar para Manaus. Aí comprar um sítiozinho para quando eu tiver a cabeça cheia, desvaziar um pouco a cabeça. La ausencia de oportunidades de estudio y de trabajo hace que los jóvenes como Cauã no quieran quedarse en sus comunidades de origen. Esto es lo que observa Rosi Cleide, de 62 años, natural de Bela Vista do Jaraqui. De sus 5 hijos, 4 viven en la ciudad, pero ella está determinada a quedarse aquí. Eu passei uns tempos em Manaus, não dizer que eu não fui, mas eu trabalhava em casa de família. Aí depois eu voltei. Porque aqui é tranquilo, aqui é um paraíso. O que tem de tudo de bom aqui na Bela Vista do Jaraqui? Sossego. Eu acho que a gente tem que preservar bastante o sossego da gente. A paz. Porque capital grande é bom, mas quando você tem um estudo, que você tem um trabalho, mas se você não tiver isso, é melhor não ir, é melhor continuar no interior, entendeu? Cleide es ama de casa. Su esposo fue pescador, pero ahora está jubilado. Ambos viven de la pensión que les paga el gobierno federal y de los turistas que esporádicamente acuden a su playa. Actualmente, junto a una de sus hijas, realiza un trabajo de protección de las tracayás, especie autóctona de tortuga de la Amazonía que está en peligro de extinción. Antes de comenzar su gran labor, estas tortugas habían prácticamente desaparecido. E essa espécie aqui estava em risco de extinção? Ninguém via mais, não. Depois que minha filha começou a fazer os monitoramentos, aí veio gente da rede amazônica aqui para filmar já. O governador esteve aqui também, disse que ia dar um apoio, mas só parece assim, sabe? Los ribeirinhos, como son denominados los pobladores de las orillas del río, son los principales guardianes de la diversidad amazónica. Manuel trabaja desde hace 25 años en un proyecto de protección del delfín rosado, considerada la mayor especie de delfines de agua dulce del mundo. Comenta que antes se mataban estos animales con el fin de usarlos como cebo para la caza ilegal de cocodrilos y para la pesca. Sim, antes sim, agora estão mais conservados, que as pessoas estão incentivando para o nosso projeto de trabalho e eles já estão tendo conhecimento para ajudar a preservar isso. E as pessoas matavam por quê o animal? Faziam o quê com ele? Para fazer a isca para pescar a piracatinga, então eles usavam a carne dele para fazer a isca. La mayor selva tropical del mundo, la Amazonía, es hogar del 85% de las especies de peces existentes en Sudamérica, así como de 1.300 tipos de aves y de 400 especies de mamíferos. Sus
manantiales representan el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. Pero según el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, esta biodiversidad está en riesgo. Si se mantiene el ritmo actual de deforestación y calentamiento global, en el 2029 se podría llegar a un punto de no retorno en el proceso de sabanización del bioma. Quienes viven en las orillas de los ríos, en contacto con la naturaleza, observan cambios evidentes. Se tratando de crise climática, nós tivemos a seca, a estiagem, a seca do rio, que a gente tem como uma grande dificuldade hoje, a vivência dela em si, o dia a dia do rio secando e ver ele estar realmente sem acesso para as embarcações, dificulta o acesso para o ribeirinho nos igarapés, porque os rios, os igarapés são as estradas nossas no Amazonas, Não é diferente aqui no igarapé na Bela Vista do Jaraqui, nos igarapés da comunidade. Então dificulta muito o acesso do ribeirinho, do nosso comunitário, quando o rio seca. Então os impactos são muito pesados, inclusive na economia local. Muito desmatamento. Isso por aqui, você vê essas praias assim, isso tudo por aqui tinha árvores, muitas árvores, agora não tem mais. Porque onde você desmata uma árvore, você desmata um monte, porque a árvore vai caindo por cima, vai quebrando tudo, e vai desmatando, e muitos não conseguem ficar mais em pé, entendeu? Aí vai se acabando. Causa erosão de terra, barrancos, essas coisas. Porque o terreno a gente tem muita sorte, porque a gente está olhando, a gente vê por aí hoje em dia, é casa, é carro, tudo levando, a água vai levando tudo. Isso tudo a gente quer poder mais que a natureza, mas a natureza vem e dá basta. La vida de los ribeirinhos estuvo siempre marcada por muchas dificultades materiales, pero la biodiversidad abundante aseguraba su sostén diario a través de la pesca, de la caza o de la recolección de frutos salvajes. Preservar el flujo libre y la salud del río Amazonas es de vital importancia para los pueblos indígenas y también para la salud de cada uno de los miembros de las comunidades locales que dependen de él.